Eu estou recebendo hoje no programa, antes de apresentá-lo, eu vou dizer algumas coisas que ele fez. Ele fez, por exemplo, o sucesso de Chico Rei Paraná, de Amado Batista, de Cleiton Aguiar, de Márcia Ferreira, de Leandro e Leonardo. A sua primeira gravação foi com o grande Valdir Soriano. Por exemplo, ele compôs Quem será seu outro amor? E quando esta chance chegar, bate tum, tum, tum de saudade, fofurinha, onde você se escondeu? O amor é um bichinho, me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade. Isso você já conhece, você sabe que ele é locutor famoso, que ele é radialista, que ele é compositor, que ele é cantor, que faz sucesso para todo lado, mas eu vou apresentar hoje o lado B, o empresário Edelson Moura. Edelson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Cleiton. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. E vamos diminuir o lado empresário, microempresário. É o seguinte, você lembra como é que o Silvio Santos começou? O Silvio Santos começou, né, como camelô, né, e vendendo produtos na rua e tal. Você começou um pouquinho melhor. Você está seguindo os passos dele, porque engraçado, você sempre teve, eu sempre olhei para você, desde o início da sua carreira, como primeiro um homem muito criativo, de grandes ideias, né? Uma delas que nós vamos falar aqui, que foi que trouxe de volta Márcia Ferreira, o próprio Edelson Moura e Cleiton Aguiar de volta para os rádios do Brasil inteiro, depois que nós saímos não, que nos tiraram da Rádio Nacional. Empresa pública tem isso, né? Márcia Ferreira, Edelson Moura e Cleiton Aguiar eram as maiores audiências, os maiores faturamentos da Rádio Nacional de Brasília e da Rádio Nacional da Amazônia. Entrou um maluco, um doido, um incompetente, um trem. Tirou esses programas do ar, privando a nós de fazer o que nós gostávamos e o povo brasileiro de ouvir programas maravilhosos. Exatamente. E aí você passou uma temporada, você se desiludiu com rádio, foi para Sergipe. Não foi nenhuma desilusão. A Rádio Nacional me dava uma cobertura nacional. Eu pegava na Amazônia e dava a volta no Globo, né? Você também, a Márcia Ferreira também. Com a minha saída, como era que eu ia sair de uma estação de rádio, sendo um dos maiores radialistas do Brasil, e você sendo um dos maiores do mundo, e você vai para onde? Para a Rádio Balacobaco? Não justificava, não tinha jeito. Eu fui para o Nordeste. E naquela época não existia internet. Não tinha internet. Estava começando ainda, né? Quando surgiu esse negócio de rádio, a web, aí foi que eu voltei. Eu voltei para o rádio exatamente com esse pensamento de construir uma central de produção que pudesse levar para o país aquilo que as emissoras tinham perdido, que era o conteúdo bom, né? Porque você, para fazer rádio, você não é somente ser o radialista, tem que ser o radialista, mas o radialista conhecido, o radialista bem-sucedido, etc. Que tenha o que falar. Que tenha conteúdo, porque né? O engraçado, eu não sei qual foi o gênio da comunicação que ensinou aos locutores de FM que o locutor não pode conversar. Só tocar música. Dizer abobrinha, anunciar o nome da rádio, falar o horário e virar um operador de luz. Mas eu sabia que isso não iria dar certo. Como não deu em lugar nenhum do Brasil, hoje são centenas e milhares de emissoras passando por muitas dificuldades. Porque o que leva ao faturamento do rádio é o comunicador. É aquele que vende o produto. Você lembra que quando o Silvio Santos saiu da Globo para ir para a TVS, disseram que ele estava maluco, que ele ia jogar fora. E o Silvio Santos é o que é hoje. É verdade. Né? Fora o rádio do passado, que foi o Zé Bétio, o maior comunicador de São Paulo na época, Eli Correia, que até hoje faz rádio, Barros de Alencar, que dominava uma audiência em São Paulo, e Brasília ficou esse time, né? Esse time muito forte, José Neri, Paulo Torres, Artemisa Azevedo, Titio Gilvan Chaves, Juarez Fernandes, Heleninha Bortoni, né, em memória, que não está mais entre a gente, e Edelson Moura, esses comunicadores que encantaram a Amazônia brasileira e grande parte do Brasil e do mundo, né? Agora, o interessante é que o seu projeto piloto, quando você decidiu colocar uma rádio na web, foi um momento interessante pelo seguinte, que o Edelson Moura foi o propulsor da carreira do Amado Batista com dezenas né? O Amado, ele baseou a carreira dele no Zé Fernandes, no Reginaldo Sodré e no Edelson Moura, basicamente, embora tenha gravado música, mas basicamente nesses aí.
E como todo artista, o Amado também passava um momento de baixa na carreira dele em função exatamente disso que o Edelcio está falando, que as emissoras de rádio caíram muito a sua audiência. E aí você montou um programa na web para colocar o programa do Amado. A web eu utilizava para levar meu conteúdo. Na verdade, a rádio web, para mim, ela era apenas o portal. Mas o primeiro produto que você colocou no ar foi o programa do Amado. O programa do Amado, num site emprestado do nosso querido Gilmar Azevedo. E aí aconteceu um fato interessante. Aconteceu um fato interessante. Começou a dar audiência demais e desarmava o site. Aí tocaram você de lá, você foi para o outro e foi desarmando até... Fui desarmando até construir um portal que pudesse dar sustentação não a 10, 20, 30 emissoras, mas a milhares de emissoras. E aí você teve que buscar, inclusive, um canal de satélite fora do Brasil. Satélite fora do Brasil, um canal, porque há uma diferença entre você baixar um conteúdo da Rádio Estúdio Brasil. Não é você que baixa, sou eu que mando para você. Esse é o pulo do gato. Que centenas de emissoras de rádio... Mesmo a internet sendo ruim do interior... Não importa, ele baixa um programa de Cleita Guiar de 1h30 de duração em 20 segundos. Blum, baixou. Então, esse é o pulo você empurra daqui para lá. É a minha internet que manda, né? Então, o cara não faz um download, ele faz um upload, é diferente, né? E essa sistemática que nem Bill Gates conseguiu ainda descobrir, né? Porque ele vai ter que abrir o cérebro do meu filho para poder dizer assim, olha, me dê isso, porque isso é inédito no mundo, né? O Marcelo hoje mora na França, está em Paris e fez alguns anos... Foi ele que tecnicamente viabilizou esse projeto. Quando ele me mostrou isso, eu disse, puxa vida, isso é fantástico, é um negócio que eu posso pegar meus programas e programas de outros colegas também, de radialistas. E o mais interessante, Edelcio, é o seguinte, quando você me fez o convite, eu estava na Rádio... Fora do rádio, né? Não, estava na Rádio Globo, né? De Brasília. Eu tinha aberto a Rádio Globo aqui para ressuscitar o Rádio AM em Brasília. O programa estava numa audiência extraordinária. Eu fui contratado a peso de ouro na época. Mas eu tive até vergonha de convidar você. Eu fui pela Gláucia, né? Porque eu disse, olha, eu preciso chegar ao Cleito porque eu não tenho dinheiro para contratá-lo. Ele é um radialista que está distante das minhas possibilidades atuais. Mas eu tenho o canal para que ele chegue e possa fazer esse trabalho junto com a gente, né? Porque... E aí eu apostei, me lembro bem, quando você me convidou, que anunciou que o meu programa ia estrear, eu estreei com 32 emissoras de rádio. Aí foi para 64. Você tinha estreado com duas, você falou, eu estreiei com duas, você já estreou com 32. Aí rapidamente eu cheguei a 100, 200, 300. Quando eu cheguei 400, a 400 emissoras na época, eu fui lá na Rádio Globo e pedi rescisão do meu contrato. Eles disseram que eu estava maluco, que eu ia trabalhar de graça, ia deixar de ganhar muito para trabalhar de graça. Mas aquela história, a gente que é radialista, o dinheiro é muito bom, mas o que a gente quer é falar com o mundo. Falar com o mundo. E você me deu essa oportunidade. Exatamente. Essa realidade hoje da situação da Rádio Estúdio Brasil, dessa integração de mais de 1.500 emissoras de rádio, isso potencialmente é uma coisa muito grande. E o mais interessante é que esse trabalho ele não ecoa em Brasília. Brasília não tem conhecimento, você sabe disso. O conhecimento é muito algumas, pouco. Porque as emissoras de rádio oficial de Brasília têm muito medo desse trio. Edelcio Moura, Márcia Ferreira e Cleito Aguiar. Agora você quebrou esse paradigma, você está numa rádio importante do Distrito Federal, na JK-FM, provando aquilo, que o povo gosta é de comunicador. De comunicador. Qualquer rádio que você tivesse ido, o resultado seria o mesmo. Seria, não. E outra coisa, o rádio, para voltar a ser o sucesso de antes, ele tem que fazer o caminho de volta. Se ele não fizer, ele vai se acabando, ele vai se diluindo, que hoje a gente observa o quê? Um iPod é muito mais salutar de você carregar, mais fácil, e você colocar a música que você quer, né? O que se toca hoje em Brasília? 10 cantores. Porque é o que eu sempre digo aqui, é o famoso jabá. E os nossos programas, o Edelcio Moura com mais de 40 anos de rádio, eu com mais de 30, a Márcia Ferreira com 40 anos também, né? Nós nunca praticamos o jabá, ninguém nunca pagou para tocar nos nossos programas. E a Rádio Estúdio Brasil, que é transmitida por 1.500 emissoras de rádio no Brasil inteiro, também é assim. Aqui as pessoas são recíprocas, porque ninguém tem a estrela na testa. Quando o Zezé de Camargo me procurou pela primeira vez, eu não sabia quem ele era.
Quando eu recebi o Djavan no meu programa pela primeira vez, eu não sabia quem ele era. Quando Leandro e Leonardo, Roberta Miranda... Então, ninguém tem estrela para você saber. Então, a gente recebe todo mundo e quem faz a seleção é o povo. É o povo. É tão simples assim. É simples, né? Mas você sabe qual é o problema? A maioria dos diretores de rádio não entendem rigorosamente nada de rádio. Eles entendem de tentar ganhar dinheiro e passar a extorquir os artistas, os empresários e as gravadoras para substituir a incapacidade de fazer um programa que atraísse o investimento. Eu busco, e você também sabe disso, o que a gente busca é atrair empresas, produtos, né? Porque o produto é ele quem vai dar a sustentação à emissora. Ora, se você é fabricante de um remédio para piolho, existe veículo de comunicação melhor para você investir do que o rádio? Não existe. Ainda mais com a capilaridade que tem a Rádio Estúdio Brasil. E tem mais um detalhe. Nos interiores do Brasil, que é onde a gente ressoa, onde a gente entra, onde a gente chega com muita... É onde mais se consome o rádio. E tem lugar, né, que a gente chega que nem a televisão chega. Nós tivemos agora em Minas Gerais, né? Quer dizer... Eu vou interrompê-lo, porque eu queria que no próximo bloco você contasse que, usando a estrutura da Rádio Estúdio Brasil, você passou... Além de você transmitir e vendia produtos dos outros. É verdade. Aí você entendeu que você tinha um canal que você poderia criar as suas próprias empresas, marca, os seus próprios produtos. E isso cresceu de tal maneira que você teve que separar uma área da sua empresa porque o crescimento foi vertiginoso. No próximo bloco.